Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. Esta semana nós estamos partindo para a segunda parte do debate sobre a nossa relação com rios e demais recursos hídricos nas grandes cidades brasileiras e quais os caminhos possíveis para melhorá-la. Continuam conosco aqui a Dawn Fleming, performer, facilitadora e designer cultural, curadora do Water Innovation Lab Brasil, e o José Bueno, arquiteto pela FAUSP, mestre em Aikido e um dos criadores da iniciativa Rios e Ruas. Eu já peço para vocês, se vocês perderam a primeira parte do programa, dá uma olhadinha lá na internet, no site do Band News TV, procura o Capital Natural, porque é interessante. Tanto a explicação do Rios e Ruas, do como é o trabalho deles, e da Water Innovation Lab já estão naquele programa, então, né, você se antena um pouquinho mais. Mas vamos lá. Bom, eu queria conhecer um pouquinho mais dos resultados, e se vocês pretendem ampliar o projeto de Rios e Ruas, né? Porque, de repente, a pessoa, assim como descobre que ela está caminhando por cima do que é um córrego, ela descobre que ela tem uma nascente ali pura e maravilhosa lá da casa dela, pensando algo completamente improvável numa cidade tão de concreto como São Paulo, que graças a Deus tem mudado, enfim. O que você sentiu de mais fascinante nas pessoas quando elas descobrem essa relação com os rios, ou a existência dos rios, dos córregos, das nascentes? Olha, a gente está trabalhando em São Paulo, acho que a gente costuma dizer que é a pior cidade para trabalhar e a melhor cidade para trabalhar. Ou seja, onde o distanciamento e as tensões e a relação com a água se apresenta de modo mais crítico, né? Então, é um ponto de acupuntura assim, no país, né? Ou seja, a gente tem trabalhado não só em São Paulo, mas a gente tem o efeito da sensibilização, do envolvimento, do interesse, as inúmeras reportagens, as inúmeras ações que a gente tem feito, estão reverberando em várias cidades. A gente já atuou em mais de 7 capitais e outras cidades pequenas. Estamos com uma exposição indo para o interior de São Paulo, ou seja, uma exposição que o SESC apoiou a realização aqui em São Paulo, Rios Descobertos, em parceria com o Laborg. Ficou um ano em cartaz, unidades do Pinheiros, do Vila Mariana, no Carmo. Estamos indo para o interior. O que a gente percebe, acho que não é uma questão pontual de uma cidade que tratou mal os seus rios, mas é um modelo mental não só brasileiro, mas global. Ou seja, foram várias as metrópoles, várias as cidades que optaram por domar os seus rios, optaram por criar um sistema de distribuição e abastecimento muitas vezes injusto. Ou seja, então entender o quanto que a gente está fazendo aqui está ligado à cidade do Porto, à cidade do Cabo, ao México, à Austrália. Ou seja, é uma reflexão que envolve várias nações. Ou seja, a gente precisa mudar o modo de pensar com relação à água. Lá no Water Innovation Lab, lá em Porto, a gente teve chance de ver, na conferência que teve ali em paralelo, o drama que essas cidades, que esses países estão vivendo com a iminência da falta de água. Então, a falta de água na Inglaterra, a falta de água na Alemanha, na Hungria. Não tem nada mais apavorante do que você abrir a torneira e não sair. Você imagina não ter água, gente? Sim. Cape Town, África do Sul, está próximo agora para março do Day Zero, da secagem da água na torneira na cidade. Tá brincando? E já existe saiu ontem, eu acho que no BBC. Ontem. Então, há uma iminência, a gente tem amigos, a gente esteve lá, tive reconhecendo um trabalho parecido com o nosso aqui, voltado para o rio Camissa, lá na cidade do Cabo. Então, estive lá visitando. E agora, saber disso, eles estão com um plano já da prefeitura, um plano de emergência, para o que fazer quando a água acabar. Mas espera lá, isso não era previsto? Porque o que eu sempre falo aqui, por exemplo, eu estive em Tóquio. Em Tóquio, conversei com engenheiros da área de saneamento de Tóquio. Eles têm 100%, tudo canalizado, tudo com esgoto tratado, parabéns, perfeito. Eles continuam investindo, porque eles sabem que daqui a 20 anos a população vai ter aumentado para tanto, vai precisar de uma demanda tanto, não sei o que. Então, eles já não têm problema nenhum. Né? Já saneiam, limpam tudo, volta tudo bonitinho, né? E já estão planejando para daqui a 20 anos. Como é que pode? Porque aí é realmente uma falta de poder público você chegar a um ponto de discutir o que faz agora que acabou. Mas é interessante, uma das pessoas que participou nesse processo de Will Brasil e que está liderando muito questões sobre essa questão de segurança hídrica é a Marúcia Vettel. Ela está fazendo esse projeto de lei para tentar melhorar a questão de segurança hídrica em vários sentidos. Então, eu falo no lugar dela, mas por exemplo, você falou, como é que eles não estão sabendo? Esse tipo de trabalho que ela está fazendo com esse projeto de lei realmente tem o potencial para melhor distribuir esse reconhecimento da urgência e do cuidado que temos que ter com a água.
Então, eu vejo que tem muitas pessoas aqui no Brasil tentando fazer diferenças em várias áreas, vários setores. Então, eu acho que raramente eles não saberam. No maior caso, Falta iniciativa para tomar providências. O incentivo. O incentivo. Que entra em questões políticas, financeiras, de interesses próprios. Então, eu acho que o que o José Bueno, o José, estava falando agora sobre esses outros exemplos de cidades em outros lugares do mundo também, essa é uma questão que eu acho que é importante para nós aqui no Brasil, de refletir, bom, o que é que podemos aprender desses outros países, dessas outras cidades, quais são os veículos de transferência de conhecimento para fazer algo diferente aqui, em vez de ficar fazendo a mesma coisa só com as infraestruturas que temos aqui. O Canadá é um bom exemplo, não? Canadá é um exemplo ótimo. No Canadá também, a água, acesso à água é uma questão do Estado. Então, essa relação que temos com as agências públicas e os concessionários aqui no Brasil é uma situação diferente no Canadá. Mas lá, ainda no Canadá, tem muito a fazer, muito para melhorar também com nossas questões de águas indígenas e águas que foram assumidas pelas prefeituras. Então, também no Canadá temos uma questão com água e acesso e segurança de água em regiões indígenas. Então, uma outra coisa que, pensando nessa questão de global, nesse olhar global, eu acho que tem exemplos de como que também as cidades, os países podem valorizar a água, não necessariamente só com excesso. Porque o que você falou, realmente, a gente fica louco imaginando, mas e aí, se não sai a água? Que acontece muito no Brasil, todo dia, em vários lugares. Mas, além disso, tem uma questão de valorizar o conceito das nossas águas internas. É uma fala de um dos nossos mentores. Temos que cuidar das nossas águas internas e as águas externas. E quando você começa a pensar, só essa mudança de pensamento, uau, eu sou feita de água. A água que eu tomo de lá não é água diferente. É uma fronteira, só da minha pele, essa diferença. Eu sou feita, eu sou água. Quando você começa a pensar assim, você começa a pensar como valorizar a água. Festivais em Londres, o rio principal de Londres, tem um festival que dura quase 3 semanas, que se chama o Thames Festival, que é totalmente focado no rio Thames. Incrível, os museus de grande porte, todos os teatros, a prefeitura, a Secretaria de Recursos Hídricos, tudo, trabalhando juntos para o quê? Valorizar, incentivar engajamento com aquela água do rio. A relação tem que ser outra, É isso que estamos buscando aqui e está acontecendo aqui. Perdão, é porque você falou uma coisa tão importante. Quer dizer, quando a gente fala do Rio Tietê, quem não conhece São Paulo, não vive São Paulo, você pensa um esgoto a céu aberto. É a visão que as pessoas têm do Tietê. E é uma pena, porque ele é um rio que ele nasce, quer dizer, a nascente dele, e ele é um rio gigantesco, né? Ele atravessa o estado de São Paulo inteiro. E corrija-me se eu estiver errada, eu recentemente também falei sobre esse assunto, ele começa a ficar poluído em Guarulhos, bastante poluído em Guarulhos, que é uma cidade que antecede aqui São Paulo no caminho. E porque não tem saneamento básico, não tem tratamento do esgoto. E aí você começa a poluir com milhões de casas, aí você tem a parte industrial. Aí passa por São Paulo e ele quase parado, né? Porque é difícil. E aí depois, quando ele vai passando pela cidade, é incrível o que a natureza faz e ele vai se autolimpando, que é uma coisa sensacional, mas a duras penas. Então, claro, a parte tóxica do ar, na cidade de Salto, enfim. Aí vem a minha pergunta para você, José. Quando a gente olha para o que é mais danoso para os rios, a gente está falando... Eu sei que a conjunção é óbvia, né? Mas o que é pior é o lixo doméstico, né? O esgoto doméstico, são as indústrias que despejam seus materiais químicos, é essa sujeira que fica nas ruas e acaba sendo levada para os córregos, porque tem muito córrego também que é um lixão, que vem tanto o esgoto como que as pessoas jogam dentro do rio. Vem sofá, vem bateria de carro, vem jaqueta, vem cotonete, vem um monte de coisa que as pessoas acabam despejando intencionalmente. O que é pior? Olha, a bateria de carro, a bicicleta, o sofá não chega sozinho no rio. Ou seja, ele não se transporta independentemente. Ou seja, é um pensamento, é uma cultura, é uma forma de educação que leva esse sofá a aparecer no rio, que leva o esgoto industrial ir para o rio sem ser tratado.
Então, o que a gente costuma, o Cezinha Pegoraro tem uma frase que eu adoro, um pensamento, são pequenas frases que vão balizando, né? Ele comenta o seguinte, acho que ele falou isso aí, é claro para qualquer um que está ouvindo. O Rio Tietê, o Rio Pinheiros, o que a gente vê ali é reflexo de quem somos. Ou seja, você quer conhecer a cultura de um lugar, quer conhecer quem são as pessoas desse lugar, vai até a beira do rio dessa cidade. Quero me matar, né? Você vai entender. Então, quando eu olho para o Rio Tietê, eu não vejo a culpabilidade daquela situação em alguém. Eu vejo em nós, eu me incluo nisso. Eu pertenço àquele lixo. Então, o problema maior até do que a espécie que está indo de sujeira ou de esgoto que está indo ao lixo, é o tipo de pensamento que está por trás desse gesto. Ou seja, o trabalho Rios e Ruas é um trabalho de âmbito educativo e cultural, ou seja, a gente quer um impacto na mudança da condição física desse rio. Mas a gente percebe que começa na mudança, na ampliação da percepção de todas essas pessoas. Então, o rio reflete esse estado onde nós estamos. Eu olho para o Tietê, eu tenho vergonha do lugar que nós chegamos. E se a gente quer limpar o rio, uma das crenças nossas é a gente tem que começar esse processo aqui. Ou seja, o resultado de uma mudança de cultura vai ser uma mudança de efeito físico desse rio. A água do Tietê, você falou que é do esgoto a céu aberto, eu sempre faço questão, essa aguinha aqui não é a aguinha aqui do estúdio não, tá? Não, ele viu, Ele trouxe, tem uma aguinha- tampa. ele trouxe mesmo. A aguinha tem uma tampa, eu faço questão de trazer sempre a companhia, né, de uma água que é formadora do rio Tietê. Ou seja, essa água das nascentes de um rio urbano na cidade de São Paulo, que nasce com essa qualidade, se você quiser só você ver se parece mágica, né? É água de uma mina que nasce nessa condição. Vai ser uma água que vai formar do rio Iquiririm, que vai formar o Pirajussara Mirim, que vai formar o Pirajussara, que vai levar suas águas para o Pinheiros, que vai levar suas águas para o Tietê. Ou seja, o Tietê não nasce apenas, ele tem o seu início em Salesópolis, no interior do estado, mas ele vai sendo composto por muitas águas que nascem assim. E essa aqui nasce perto de mim. Então, a minha reflexão é como essa água chega, a gente já chegou a analisar essa água chegando no Rio Pinheiros. Ela chega em outra condição. Ou seja, o que acontece com essa água ao longo do seu curso não é responsabilidade dela. A gente costuma brincar que não existe rio poluído, não existe rio sujo. Aí você fala, mas vocês nunca viram um rio fedido? A gente nunca viu. Tudo que é sujo, poluído, fedido em um rio não é do rio. É fruto da comunidade que vive à sua volta, é fruto de uma política de saneamento injusta, ineficiente, mas não é o rio, é sempre isso. A minha mãe já parou de falar que eu estou andando atrás de esgoto. Agora ela já entendeu que a gente anda atrás disso aqui e pela preservação dessa condição até o seu final. Nova Zelândia tem um trabalho extraordinário atualmente que eles estão falando, já nível mais avançado. Mas a gente chega lá, em drinkable rivers, em rios que você possa pegar e se servir na beira da rua da sua cidade, na sua vila. Mas você Nova Zelândia beber. é o Senhor dos Anéis, né? Aquilo ali é uma maravilha. Mas como referência, a gente tem que olhar para essas Alemanha que resolveu tratar como política de Estado a revitalização dos seus rios. A gente tem que ficar atrás dos melhores exemplos, não dos sem piores. dúvida, claro. Né? É que a sensação que eu tenho é que a gente acaba enxugando o gelo da forma com que a gente vem fazendo. Mas calma, calma, calma. A gente já volta. Calmou? A gente já voltou. Estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate a relação das grandes cidades com seus rios e demais recursos hídricos. Participam desse debate aqui no estúdio Dawn Fleming, curadora do Water Innovation Lab Brasil, e o José Bueno, criador da iniciativa Rios e Ruas. E enxugar gelo. Quer dizer, o rio não está lá passando sozinho, ele tem um monte de afluentezinhos e córregos que vão levando a água para ele, aquela coisa toda. Ele podia estar lindo, maravilhoso, eu joguei coisa aqui, eu estou levando para lá, está caindo nele, sujando. Aí lá nele fica passando coisa. Aí você olha no rio Tietê, é uma coisa horrorosa, né? Porque aquela barca lá, fica uma coisa saindo do Mad Max, fica tirando coisa, entulha, e dane-se, porque continua chegando coisa. Eu entrei já no esgoto de São Paulo, fiquei umas 2 horas caminhando lá dentro, foi bonito. E aí a gente pegou uma cena onde uma empresa tinha feito um degrau dentro da tubulação para reter um pouco da água, para poder roubar aquela água para dentro da empresa e jogar com tinta. Quer dizer, olha que nível que a gente chega. Então, assim,
ok, temos que fazer um trabalho cultural com as pessoas, agregar, fazê-las entender que o rio, as águas, somos nós, né? É parte importante, não estamos separados, um depende do outro. Eles não dependem tanto da gente, a gente depende dela. Mas como é que a gente faz também para o poder público engajar? Porque se não pega no Brasil, não tem caído no âmago dos nossos políticos, como é que está esse movimento? Como é que a gente consegue trabalhar com eles para entender que sim, é importante a gente investir nessa área? Respira e vai, porque Olha, eu sei que a parte mais difícil. eu vou entrar com uma... sei que a gente está sendo visto, ouvindo esse bate-papo, mas eu acho que eu preciso confessar uma coisa recente, uma reflexão recente. Eu descobri que eu sou pessimista. Você? Eu descobri que eu achava que eu era um grande otimista, mas eu descobri que eu olho para a lentidão nos processos de recuperação dessas águas, a política, a legislação, o efeito, a demora. Então, eu percebo à minha volta o que vejo não me agrada e eu olho com pessimismo. Ou seja, não sei se a gente vai chegar nesse lugar de saúde, de sanidade, como eu adoraria. Mas isso não impacta o que eu faço. Então, de uma certa forma, existe uma diferença entre olhar com pessimismo e fazer com otimismo. Eu faço como se dependesse de mim, como se eu fosse assim a pessoa mais importante nesse cenário e faço com essa paixão. Mas é uma diferença muito sutil assim, entre o que eu vejo e percebo, que não é nada otimista, e o que eu faço, que é muito otimista. Nossa, isso é legal, porque quem está em casa, às vezes olha nossos entrevistados, pessoas super engajadas em suas áreas de atuação, e fica lá, imagina, esse cara aí, vive aquilo, né? E é fantástico perceber isso, quer dizer, sim, eu posso ter visão pessimista, realmente, a probabilidade, mas assim, o que a gente vê é que... Em todos os campos. Mas não vou desistir, vou continuar fazendo isso. Em várias áreas onde eu vejo situações que estão... O meu processamento é pegar o cenário que me é desagradável e me perguntar o que eu posso fazer em relação a isso com as minhas mãos, com meus recursos, com a minha... Quanto mais pessoas pensarem isso, quer dizer, de novo, Apenas você isso. fala, a pessoa ouve, a gente se envolve com isso. Agora, só fazendo uma pausa, né, porque eu estou chamando que você tem a ver com Aikido, mestre de Aikido. E o que o Aikido tem a ver com tudo isso? Olha, atualmente a frase que eu tenho usado para explicar o que é o Aikido, eu roubei do Moshe Feldenkrais. Mas se você rouba e dá crédito, tá tranquilo. Moshe Feldenkrais. Então, Super eu sou um ladrão assumido de boas frases, boas experiências. Então, elas passam a ser minhas, porque elas são públicas. E ele soltou a seguinte expressão para traduzir o método Feldenkrais, que aplica-se perfeitamente para traduzir o método do Aikido, a cultura do Aikido, que é a arte de transformar o impossível em possível, o possível em fácil e o fácil em elegante. Então, o que a gente treina no Aikido? Enfrentar situações difíceis, situações aparentemente impossíveis de serem administradas e achar um caminho para torná-la possível, torná-la fácil, torná-la elegante. Isso é uma metáfora. Isso não é algo que serve para a minha vida urbana, para lidar com a agressão urbana, não. É uma metáfora de vida, de enfrentar essas situações que eu vejo como pessimistas, que eu vejo como desafiadoras, e saber como achar um caminho, é o caminho da colaboração, é o caminho da paciência, é o caminho da empatia, é o caminho da diligência, de continuar fazendo. Então, a Aikido foi uma grande escola para minha vida pessoal e profissional, de me posicionar aonde há problemas. No fundo, eu sou um comedor de problemas. Eu quero saber aonde os problemas estão, porque é lá que a gente tem que atuar. Sim, onde não tem problema, está tudo resolvido e vai bem. O faixa preta tem Aikido é alguém pronto para entrar numa situação crítica e oferecer a sua habilidade em ver possibilidades, em ver espaços vazios. Então, essa é a minha atuação como profissional, de usar o Aikido como um pensamento inspirador para lidar com todas as situações difíceis que a vida contemporânea, a vida urbana me oferece. E tem muita, né? Tem muita coisa para ser feita, né? Ô, Dona, você não faz Aikido, não, né? Não, mas é engraçado, porque o José, os movimentos, mas sem querer, eu e o José, nós nos conhecemos através das águas, assim, com rios e ruas, o trabalho do Will Brasil, tudo isso. Mas igual que você tem essa outra parte da sua vida profissional, pessoal, tudo juntos, eu também tenho várias outras partes da minha vida profissional, pessoal, tudo juntos. É uma outra parte também que eu sou performer e eu sou integrante de uma companhia de dança e teatro Artesãos do Corpo. E o José trabalhou com essa companhia de dança antes que eu entrei nessa companhia. O José trabalhou com eles exatamente trazendo Aikido para essa companhia para
dar uma diversificada no movimento dos integrantes da companhia. Então, só um tempo depois que eu falei, nossa, você também estava trabalhando com eles? E agora nossos nomes estão aparecendo nos cartazes dos trabalhos, dos shows, mas isso foi uma coincidência, que eu acho não é nada de coincidência. Eu acho que realmente, quando você começa a pensar quais são minhas paixões e como é que eu posso fazer um confluxo disso para conseguir atuar no melhor jeito no mundo, você vai se encontrando com pessoas que pensam a lei assim. da atração. É a lei da então, atração. é uma coisa que eu achei muito bonito. E voltando para um outro assunto que essa pergunta desafiadora de como que os poderes públicos vão se engajar num outro jeito, eu acho que temos que manter com o ritmo intensificando cada vez mais, chamando a imprensa, chamando a participação da academia, chamando a participação do setor privado, para mostrar que onde podemos fazer transformação valoriza a água para todos, mais ainda para os poderes públicos. Eu sinto muito feliz que conseguimos um pequeno passo nesse sentido com o Will Brasil. Conseguimos 5 parceiros do setor privado muito fortes que apoiaram, deram espaço e viabilizaram mesmo. Eu não sei se eu posso falar nomes aqui no programa, posso? Mas fala, se eles não deixarem, corta. Tá, porque eu acho importante para também mostrar como o setor privado, em vários sentidos, está tentando fazer melhor com respostas de colaboração e inovação que não são padrão. Não, e empresas que estão fazendo bem merecem todo o espaço. Merecem espaço. Então, tivemos o apoio da Europa, Grupo Europa, os filtros e purificadores, o IBM, BRK Ambiental, Dow, Química, Water Processing Solutions e Ambev. Então, se você pensa nessas 5 empresas que têm setores totalmente diferentes, gigantescas alguns, outros nacionais com um foco super forte na preservação e cuidado da água, todos entraram com muito boa vontade e muito confiança que o que nós estamos fazendo, ou que estamos fazendo no Brasil, tem valor. Sem essa percepção de valor, que é importante investir em água, é importante investir em jovens que vão ter a capacidade para realmente fazer uma mudança no mundo e no Brasil. Fizemos tudo em português, tivemos a opção de fazer em inglês, mas optamos para fazer em português. Achamos importante para alcançar pessoas que moram no Amazonas, para pessoas que nunca estudaram inglês, que moram em lugares em São Paulo, para ficarem juntos mesmo, para mostrar uma visão realista do Brasil. Bom, vamos dar a nossa última pausa. Daqui a pouquinho a gente retorna. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate a relação das grandes cidades com seus rios e demais recursos hídricos. Participam desse debate aqui no estúdio Dawn Fleming, curadora do Water Innovation Lab Brasil, e o José Bueno, criador da iniciativa Rios e Ruas. Eu queria retomar, porque a Dawn estava falando dos parceiros, empresas, né, que estavam apoiando aqui o trabalho, mas também teve o poder público, não é, Dawn? Isso foi outra grande conquista nossa, que a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo entrou com apoio institucional. Então, para nós mostrou um interesse, uma valorização do nosso processo que não acabou ano passado. Isso foi o lançamento do nosso trabalho no Brasil e já em 2018 nós temos um programa de vários outros eventos, showcases ao longo do ano para as pessoas que querem participar, se interessar. Então, esse avanço de ter a parceria com os poderes públicos foi muito forte. Claro, temos que ter mais. É um convite para ter mais envolvimento com as prefeituras, com os vereadores, com os outros estados do Brasil, mas foi um grande passo para frente. E uma coisa que estava sendo conversado aqui um tempo atrás era sobre essa capacidade de empoderar as pessoas, que qualquer pessoa pode virar um agente transformador. E eu acho que é muito isso, de ver pessoas que tinham uma vida, decidiram mudar e começar a fazer uma coisa um pouquinho diferente. Isso mostra que está totalmente possível dentro de todos nós. E é algo que tratamos também com o nosso trabalho com
com o Water Innovation Lab. Olha, a gente já mostrou um pedacinho do trabalho do Rios e Ruas e a gente gostaria de fazer um pouquinho mais para que vocês possam conhecer mais a fundo. Então dá uma olhada. A relação das enchentes está completamente relacionada à presença de rios em São Paulo, tá? Então as pessoas esquecem disso, então acham que vão acabar com as enchentes um dia, nos lugares onde ela acontece. Os lugares onde ela acontece é onde elas têm que acontecer, certo? Então às vezes elas são agravadas por algumas coisas. Por exemplo, a gente está numa praça enorme, a gente sabe que no vale embaixo enche, inclusive interdita o túnel e tal. Bom, olhem para essa praça, olha o tamanho dela. Tem algum lugar para a água penetrar? Para penetrar no solo? Não. Lugar nenhum. Toda a água ela é jogada nas galerias de água pluvial. Por exemplo, você está num lugar onde tem um monte de prédio. Vamos supor, isso aqui é uma rua, mas vamos supor isso aqui é uma quadra, esse prédio tem quintal, aquele prédio tem quintal, só que a gente vê um vão no meio. É por isso que a gente sai procurando nesses lugares de alta verticalização, olhando para cima e não para baixo. Quando você acha o vão, você fala, pô, aqui pode ter uma galeria. Porque os prédios não podem construir em cima das galerias. Então você procura um corredor de céu em algum lugar. E aí você acha, você fala, pode ser aqui. As galerias de água pluvial, nenhum engenheiro é louco de fazer galeria de água pluvial assim, né? Vou dar uma volta. Não, elas são assim. Cano reto, fechado. A água não penetra no solo, a água não evapora, ela não encontra obstáculos como na natureza, ela bate em pedra, bate em árvore, folha de árvore segura uma quantidade de água absurda numa chuva. Ela vai jogando essa água devagar no solo. Tudo isso minimizaria o escorrimento superficial de água. Aqui não. Todo escorrimento é jogado em galerias e todo jogado na galeria principal, que é no caso, a Anhangabaú. Você tem que conseguir segurar essa água antes em algum lugar ou que ela vá mais devagar para lá. Então a gente tem vários exemplos hoje, tecnologias, etc., pensando nisso, que é copiando como era naturalmente. Por exemplo, jardins de chuva. É como são chamados alguns desses tipos de... Que são o quê? São jardins, jardim mesmo, o canteiro de árvore. Olha a árvore, ela não podia ser um pouquinho, maior, né? Ela está cimentada até... Então, esses jardins, eles retêm a água nele e espalham a água no subsolo, no solo que está abaixo dele. Aquela cobertura ali, por exemplo. Vários lugares hoje utilizam uma dessas técnicas que se chama cobertura verde, que é plantar em cima do teto. Uma calçada com um pavimento permeável. Então parte da água não resolve, é você indo ampliando essas. É isso que eu digo que não existe uma solução. O trabalho que eu fiz em 2006 foi pegar 3 dias de chuva forte em São Paulo, torrencial mesmo, e eu utilizei os dados oficiais da Central de Gerenciamento de Emergências que marcavam os pontos que eram intransitáveis, inundou. Aí eu peguei todos esses pontos, marquei em cima de um mapa de ruas e esse mapa de ruas era um mapa da prefeitura em que você podia tirar o layer das ruas e ver os rios por baixo. Aí quando você tira o layer das ruas e deixa os pontos de inundação, todos eles são referentes a rios que existem e estão submersos embaixo das ruas. O que você consegue extrair daí é que onde existe rio, onde eles fluem e as enchentes têm uma relação direta. O professor Renato Tagnin que falou isso. Ele viu uma notícia no jornal e estava assim a manchete. Bueiros entupidos criam na cidade criam uma super enchente na Marginal Tietê.
Bom, o raciocínio está todo invertido. Na verdade, os bueiros entupidos diminuem a enchente no Marginal Tietê. Se eles estiverem limpos, a água vai chegar muito mais rápido na várzea e vai encher. Quer dizer, as pessoas não sabem como lidar com isso. Ou seja, elas acham que podem não levar em consideração a dinâmica natural das coisas, do relevo, do curso dos rios, da drenagem da água e construir uma cidade. Não, a gente está aprendendo pelo jeito mais difícil de que você tem que conviver com isso e que pode ser muito bom, inclusive conviver com isso, aumentar a qualidade de vida das pessoas que vivem na cidade. Bom, com essas imagens, a gente vai chegando um pouco ao fim do programa e eu queria pedir para vocês, primeiro, quem tiver interesse, já que a gente vem de rios e ruas, como é que a pessoa entra em contato, qual site ela entra, o que você sugere que a pessoa faça? Bom, Rios e Ruas, a gente tem a página oficial nossa, um pequeno site, rioseruas.com.br. Tem uma página muito dinâmica aqui no Facebook, é fácil de ser achada, que é Rios e Ruas. Então tem grupo, tem página, dá para se engajar. E acho que não só Rios e Ruas, acho que se tem algum recado aqui para dar, o que a gente sente na população por estar em contato direto com as pessoas é uma certa assim, resignação, um certo cansaço, uma certa desespero. O que eu vou fazer, né? Uma certa indignação, então ou estão reclamando, ou estão esbravejando e estão agindo pouco, né? Porque acho que falta esse saber o que fazer. Eu acho que mais do que o que eu posso fazer, o que cada um pode fazer, é com quem eu posso fazer. Quem já está fazendo algo, né? Como eu posso contribuir em algo que já está em movimento, né? Então as pessoas podem estar próximas do Rios e Ruas, como estar próximas de inúmeras atividades que são importantes com relação à temática da água. E talvez uma outra questão que deva ser feita é cada um se perguntar o que me importa. Água me importa. Água importa para Dó, mas talvez para outra pessoa seja algum outro tema. Então, e o que você pode fazer, com quem você pode fazer e aonde você pode fazer algo próximo daquilo que te importa. No fundo é só isso. Me importa formar novas lideranças, me importa assim, uma relação com a água um pouco mais digna, um pouco mais humilde com relação à água. Me importa atualmente a temática do envelhecimento, da longevidade. Eu estou com 57 anos. Existe também uma cultura com relação ao envelhecimento muito equivocada, de invisibilidade, enfim. Então, o que eu posso fazer de pequeno, de simples? A gente usa, termina com um bordão que a gente cansa de usar, né? Que é o sonhamos grande, fazemos pequeno, mas começamos logo. Começamos Por favor, escreva um livro. Não Merece, né? Eu acho, você Merece. Você sempre pode. Aos 60, então, anúncio... Vai ser né, breakthrough 6.0, José Bueno. Sonhar Isso. grande, fazer, isso me fortalece demais, porque acho que os problemas são grandes, esse pessimismo não me inibe, ele não me paralisa. Isso é que é importante, porque o cenário pode estar muito difícil, mas a gente não pode parar por conta dele. Aliás, juntos vamos fazendo a diferença. Então, eu sou sozinha, você sozinha, a gente dá a mão para os três e a gente já vira um movimento, Perfeito, né? perfeito. Quem quiser entrar em contato com o Water Innovation Lab. Sim, o site é www.waterlution.org/Brasil, com S, porque é em português. A gente agradece. Sim. E uma outra coisa que eu acho importante, o que você falou, de que tem essa opção, além de se juntar ou com Rios e Ruas ou com o Water Innovation Lab Brasil, é que nós fizemos um mapeamento um ano e pouco atrás, com o dia de Design Thinking que fizemos sobre o que poderia ser o Will Brasil. E fizemos um mapeamento dos projetos legais que estão acontecendo já em São Paulo. Ficou cheio de pontinhos de várias cores, porque essa era uma iniciativa comunitária, essa aqui foi uma coisa bacana que uma empresa fez, essa aqui foi uma coisa bonita de festival. Ficou cheio, não falta. Então, se também eles gostariam de ver esse mapeamento, a gente tem essas indicações, podemos orientar as pessoas, porque a questão é de se envolver. É no jeito que você se envolve, para a pessoa decidir. Quero ajudar de algum jeito, como faço, quem cada me ajuda a cidade- ajudar, e, Isso. enfim, você vai Em cada conseguir. cidade tem alguém fazendo alguma coisa Super bacana. a favor de algo que também importa para você. Mas olha, José, eu vou te falar, o Capital Natural tem a honra de receber pessoas como vocês e tantos outros que já sentaram aqui para conversar com a gente, com seus conhecimentos vastos, anos de trabalho e dedicação ao planeta, às pessoas. E eu volta e meia fico arrepiada aqui e falo sempre, porque eu babo o ovo para as pessoas mesmo, como é gostoso no meio desse planeta maluco que a gente vive só notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, porque notícia boa não vira notícia. E notícia ruim, você ter a concretização, quer dizer, a visualização de que tem
tanta gente fazendo coisa boa, mas é muita gente. É. É que a gente, de novo, uma vez o Sérgio Vieira de Mello, que era um diplomata brasileiro fantástico, infelizmente morreu, antes de poder chegar ao auge, que era inclusive a presidência da ONU, ele era cotado para isso. Ele falava assim, quando a ONU evita uma guerra, não vira notícia, não vira número. Então, os números são sempre daqueles que morreram, daquelas guerras que foram, que aconteceram de fato, mas aquelas que foram evitadas não viram número. E a notícia boa tem isso, quer dizer, esse trabalho, então, por favor, mesmo quando a gente tem uma visão pessimista, entenda que tem muita coisa legal acontecendo. Dá para ser otimista, dá para se encher de energia e ir atrás de alguma coisa legal. Tem muita gente fazendo isso. Assista o Capital Natural, que eu vou te provar, porque a gente traz aqui e mostra. E dá para fazer. Não é fácil, mas tem tanta gente com boa intenção. Então, gente, de coração, muito obrigada. Eu quero nossos rios muito mais limpos, a gente cuidar muito mais da água. Somos feitos de água, como você falou. E eu espero que a gente tenha inspirado vocês de algum jeito, porque esse trabalho é maravilhoso. Muito obrigada, viu? Pela presença dos dois. Obrigada. Obrigada. Pode falar até thank you agora. Eu vou falar um thank you. E também eu acho importante nesse conceito de se juntar, que tudo que fizemos com o Will Brasil não foi um trabalho de uma pessoa só. E mesmo que eu fiquei aqui falando do Will Brasil, a equipe incrível que fez, todos os parceiros, as pessoas que investiram tempo, energia, recursos pessoais, é isso que precisamos. Então, é esse momento de se engajar. Então, obrigado pelo convite aqui para conseguir falar do Will Brasil. Obrigada. É uma honra nossa. Obrigada. Eu que agradeço. O nosso programa dessa semana fica por aqui, mas ó, tá cheinho, tá gostoso, perdeu, volta lá, assiste. Eu agradeço a presença da Dawn Fleming, curadora do Water Innovation Lab Brasil, e do José Bueno, arquiteto pela FAUSP, mestre em Aikido e um dos criadores da iniciativa Rios e Ruas. Eu peço que você continue conosco, acesse o nosso Facebook, compartilhe, reveja nossos vídeos no YouTube e no portal bandnewstv.com.br. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.